Primeira funcionalidade é uma funcionalidade bem interessante, que ela veio da necessidade de um dos nossos parceiros, como eu disse, o nosso primeiro parceiro do ramo de pizzarias, a Fornovo, que deve estar aqui com a gente, com certeza. Um abraço para todos vocês. Que é a regra da precificação da pizza de mais de um sabor, a famosa meio a meio. E aí o bacana que eu vou me estender um pouquinho nessa funcionalidade, mas para que vocês entendam como é importante essa nossa troca de informação. Eu já venho dizendo isso em todos os outros encontros, mas a necessidade veio de uma pizza ao qual ela é composta de 2 sabores, por exemplo, e o valor dessa pizza, ele é sempre a regra do maior valor. A pizza de maior valor é a que tem que ser considerada quando uma pizza de 2 sabores é selecionada. Então eu vou fazer de 2 formas aqui para vocês entenderem como que a gente idealizou isso. Primeiro como que ficou o final e depois como que foi idealizado, para vocês verem que bacana que é esse processo de coletar uma necessidade do mundo real, vamos dizer assim, e traduzir em tecnologia de uma forma que fique fácil para o parceiro e para o usuário final utilizar e que fique reutilizável no que tange a tecnologia, ok? Então vamos lá. Quando a gente tem uma pizza ao qual ela é formada por 2 sabores e o valor dessa pizza ainda não está definido, a gente colocou disponível uma configuração que permite ao parceiro colocar um valor de gatilho, um valor inicial daquele produto. Então vai permitir a vocês, parceiros, colocar essa pizza, ela vai sair a partir de R$ 35,90, que é, obviamente, o valor da pizza mais barata, no nosso exemplo, tá? Porém, quando eu venho aqui no comprar, eu acabo tendo o valor da pizza zerado. Por quê? Porque lá nas configurações vocês vão ver que essa pizza, esse produto, né, ele está configurado como um produto que o valor dele é definido através dos valores dos componentes. Então por isso ele vem zerado, porque não há nenhum componente selecionado. E aqui a gente fez de propósito para vocês a criação de 2 categorias de componentes. Quem está aqui com a gente há mais tempo, vendo as lives, já sabe o que é um componente. Quem não está, favor ir procurar lá nos nossos vídeos, que lá tem a explicação. Então aqui esse componente do sabor, ele é justamente esse componente que tem uma regra de maior valor, que a gente une várias coisas, né? A Aline aqui preparou para a gente um cenário onde você pode escolher até 4 sabores, no mínimo um sabor, no máximo 4 sabores, ao qual o valor do produto será sempre o maior valor desta categoria. Então quando eu seleciono mussarela, ele já preenche, por exemplo, R$ 35,90. Quando eu seleciono calabresa, é maior do que a mussarela, já vai para R$ 37,90. Quando eu seleciono 4 queijos, já vai para R$ 38,90. Quando eu seleciono escarola, apesar de ter o valor, ele vai permanecer o R$ 38,90 e bloquear as demais seleções, porque ao configurar, a Aline preparou para a gente, no máximo 4 sabores. Já já a gente vai ver que pode ser 2, pode ser 1, pode ser mais, que é de acordo com o que o parceiro necessita. E além disso, é interessante destacar que eu tenho uma outra categoria de componentes, ao qual ela não está configurada para ser uma categoria ao qual a regra é o maior valor, e sim a soma de valores. Então quando a gente seleciona o catupiry, ele vai pegar no R$ 38,90, que é o maior valor, e vai adicionar os R$ 6. Então eu consigo mesclar configurações de categorias de componentes diferentes, ok? Então aqui a gente acaba
tendo um produto que ele é composto, o valor, o preço desse produto é composto a partir dos componentes, né? Com componentes em configurações diferentes, ok? Para não ficar, e agora dando andamento à explicação, o exemplo ao qual a gente deu foi a necessidade real que apareceu para a gente. Uma pizzaria e pizzas de 2 sabores. Quando a gente foi modelar, a gente pensou em fazer uma configuração ao qual nós pudéssemos aproveitar essa característica de um produto formado por componentes para ampliar o leque de possibilidades. Então, eu vou lá para as configurações para que vocês possam, primeiro, entender qual foi o nosso raciocínio no momento de idealizar essa funcionalidade, porém, também dar alguns outros exemplos de configurações de produtos para que não fique na cabeça de vocês, eles desenvolveram essa funcionalidade somente para pizzarias. Não é verdade. Começou com a necessidade de uma pizzaria, porém, ela pode ser aplicada em mais tipos de produtos, tá bom? Então eu vou pegar o exemplo aqui na base de produtos lá da pizza. Então eu vou vir na categoria pizzas, vou filtrar. Pizzas de vários sabores, é o produto aqui que a Aline preparou pra gente. Então a primeira coisa que a gente tem é o cadastro normal de qualquer produto. E na aba de componentes, que já existia, a primeira coisa é a possibilidade de transformar esse produto em um produto ao qual o preço é definido por componentes. Poxa, Adalto, para que serve isso daqui? Quando eu transformar isso, ligar essa chave, duas coisas vão acontecer, né? A primeira delas é, logo abaixo, o preço passa a ser aquele a partir de. Então, para que vocês lembrem, esse preço aqui, ele não tem nenhum valor no momento da composição do pedido, mas sim, ele é meramente informativo lá na vitrine. Então, aqui a ideia é colocar o valor do menor produto, né? Um valor de referência. Passando lá para os componentes, uma vez que eu liguei, a primeira coisa que é necessário ter é uma categoria de componentes que seja do tipo seleção múltipla com valor. É meio óbvio, mas é importante a gente destacar que, como a gente quer que o preço do produto seja definido pelos componentes, nada mais correto do que pelo menos uma das categorias ser uma categoria seleção múltipla com valor, ok? Ele faz esse teste, se não tiver, ele não vai deixar vocês salvar. Uma vez que a gente tem essa categoria, a gente vai ter todos os componentes, no caso do exemplo aqui, os sabores, como a gente sempre já teve, isso daqui sempre já existiu, a possibilidade de tornar obrigatório ou não, no caso, esse tem que ser o obrigatório, porque é ele que define, e aqui já são aquelas configurações que eu disse. No caso da pizza, a gente colocou, pode selecionar apenas um sabor ou 4. Se eu vier aqui passar para 2, por exemplo, e salvar esse produto, quando a gente for até a vitrine e porventura adicionar, ele automaticamente trava no segundo sabor, ok? Então é ali que fica aquela configuração da quantidade máxima de possibilidades de seleção, tá bom? E aí a novidade. A novidade vem justamente de atribuir uma regra de cálculo no momento da seleção de cada um dos componentes. Ela sempre foi uma regra implícita, que era a soma. Quanto mais componentes eu vou selecionando, mais ele vai somando os valores. A gente extrapolou para colocar uma regra, mais regras, por exemplo, máximo e média.
ao qual o exemplo da pizzaria nos define a configuração máxima.